Olá, aqui é o Neymesiá e hoje eu vou falar sobre comportamento funcional mal adaptativo em relação à dor. Primeiro é importante entender o que seria um comportamento funcional adaptativo, porque o paciente que chega para a gente com uma queixa de dor e um certo comportamento funcional, é interessante a gente se perguntar: ele está protegendo e essa proteção é positiva, ou ele está protegendo, só que essa proteção não está trazendo nenhum benefício? É interessante saber desses conceitos, né? Qual a diferença de comportamento funcional adaptativo para mal adaptativo. O comportamento funcional adaptativo em relação à dor, ele é positivo. Exemplos: um entorse de tornozelo, entorse agudo, é esperado que a pessoa manque, que não descarregue o peso no pé acometido. Só que 2 meses após o entorse, não é mais aceitável que ela continue mancando. Se ela continua mancando após 2 meses, parte-se do pressuposto que isso é um comportamento funcional mal adaptativo. E você fazer com que esse paciente se exponha novamente a descarregar o peso naquele membro, progressivamente, que ele volte a confiar naquele membro, é fundamental. Um outro exemplo de comportamento funcional adaptativo seria paciente com sinais e sintomas de estenose de canal, coluna lombar, que ele, já um paciente idoso, ele passou a adotar uma postura levemente curvada, um pouco de flexão, e isso faz com que ele tolere e tenha menos sintomas nas pernas quando anda. Então ele adota uma postura com uma certa flexão lombar, que é positiva porque diminui os sintomas dele. Isso pode se considerar um comportamento funcional adaptativo, mesmo uma situação crônica. Já o comportamento funcional mal adaptativo, ele está presente na maioria dos pacientes com dor lombar inespecífica. Quando um paciente tem uma crise de dor lombar, um episódio agudo de dor lombar, ele muitas vezes fica com medo de voltar a fazer aquele movimento que ele se lesionou. Um exemplo é uma pessoa que pegou algo do chão e sentiu uma dor lombar muito intensa, ficou travada. Durante aquela primeira semana, é normal que ela evite aquele mesmo movimento, mas 3 meses depois, evitar aquele movimento já não é considerado normal, e isso já é um comportamento funcional mal adaptativo. Também muito frequente em pessoas com dores lombares, com uma certa irradiação para o membro inferior, mas sem um comprometimento radicular. Esses pacientes, eles muitas vezes passam a poupar o membro onde a dor irradiou e não descarregam completamente o peso. Isso também, no momento inicial, numa fase inicial, seria normal, mas meses depois o paciente ainda continua protegendo aquele lado, continua evitando a descarga de peso, e isso vai gerar um descondicionamento naquele membro e uma sensibilidade aumentada. É muito comum, eu vejo isso com bastante frequência, depois de um certo tempo o paciente começa a apresentar também dor no joelho, e aí faz ressonância magnética do joelho, e esse membro, na verdade, ele está, de certa forma, sendo negligenciado. Na hora que vai levantar, o peso vai sempre no membro oposto. Na hora que vai subir um degrau, sobe sempre, só com a perna oposta na frente. E na hora que você pede para esse paciente fazer o apoio unipodal, ele não tem diminui o controle dele, ele se sente fraco, porque ele está evitando jogar o peso nesse membro. E é muito frequente você pedir para o paciente voltar
a confiar no membro, nesse membro negligenciado, é muito frequente que ele, em um atendimento, de um atendimento para o outro, tem uma melhora muito grande, porque ele mudou o comportamento dele, o comportamento funcional. Ele estava com um comportamento funcional mal adaptativo e passou a jogar o peso naquele membro, e a dor foi diminuindo, a sensibilidade naquele membro foi diminuindo. Lógico que o condicionamento demora um tempo para recuperar. E antigamente eu pensava, não, o problema é o glúteo médio, né, nessas situações de apoio podal. Hoje eu já penso muito diferente. Muitas vezes não é o glúteo médio, essa negligência do membro, é um conjunto de músculos, é o membro como um todo. Vários músculos vão ficar descondicionados e fracos. Se o paciente voltar a ter confiança no membro, passar a jogar o peso, é muito comum eu observar que o paciente me dá um feedback de que depois daquela conversa eu passei a jogar o peso, passei a levantar com a perna, jogando peso nela, eu já fui me recondicionando no dia a dia. Às vezes o paciente nem faz o exercício prescrito, mas ele melhora, porque ele mudou o comportamento funcional dele. Aí isso seria um exemplo interessante, e isso teve um impacto para mim muito grande na clínica, e eu acredito que seja fundamental para o tratamento dos pacientes com dor lombar, dores lombares inespecíficas. E é lógico que a questão de acreditar que dor é igual a dano é fundamental. O paciente pode acreditar, o paciente que está poupando o membro em uma dor lombar inespecífica, que desceu para trás da coxa e que fez a ressonância, encontrou alguma coisa na ressonância, e alguém disse para ele que aquilo está causando problema, você vai ter mais dificuldade nessa conversa para convencê-lo a se expor. Mas sempre questionando, nunca tentando se impor, é possível em pouco tempo obter resultados positivos, reverter isso aí, o paciente voltar a ter uma marcha normal, voltar a se expor e diminuir muito a incapacidade e a qualidade de vida num período curto. Estou falando de pacientes crônicos, pacientes com mais de 3 meses de dor. Tá? Então essa é a dica de hoje. Se você gostou, clica aí embaixo em gostei. Se não gostou também, clica em não gostei. Se você quer receber um alerta para receber os novos vídeos desse meu canal, assina o canal, e até o próximo vídeo.